Olá, eu sou a Mariana Takahashi e você está assistindo a mais um vídeo do Cicatrize. E no vídeo de hoje vamos falar sobre microbiologia da pele. A nossa pele é um habitat muito favorável para a proliferação de micro-organismos, para que eles vivam mesmo nela. É um meio ambiente muito favorável, por isso ela é habitada por inúmeros micro-organismos, na ordem de 100 trilhões de simbiontes microbianos. Só para vocês terem uma ideia, isso equivale a 10 vezes mais do que as células do nosso organismo. Ou seja, em essência, nós somos mais micro-organismo do que seres humanos. Mas calma, não precisa se assustar. Essa convivência é bastante pacífica e eu já vou explicar um pouco mais aprofundadamente sobre ela para vocês. Os micro-organismos que habitam a nossa pele são divididos didaticamente entre flora residente e flora transitória. A flora residente é composta por micro-organismos que estão aderidos à nossa pele, que não são de fácil remoção. Na sua composição estão principalmente Streptococcus, Staphylococcus e Propionibacterium. Já na flora transitória, ela é composta por micro-organismos que se depositam sobre a pele e dessa forma são de forma bastante fácil removidos também, com ações de higiene, com o uso de antissépticos. Principalmente na flora transitória, ela é composta por enterobactérias, Klebsiella e Pseudomonas. Tanto com uma flora quanto com a outra, a nossa convivência é bastante harmônica. E é claro, isso vai depender, para que elas não se tornem espécies patogênicas, das nossas condições de higiene, integridade cutânea e da nossa imunidade. Mas a gente já volta nesse assunto daqui a pouquinho. Os micro-organismos que habitam a nossa pele ou que passam por ela, que a invadem, eles podem causar infecções tanto superficiais quanto profundas, independente de serem bactérias ou fungos. E isso vai depender das condições que a gente acabou de citar, de integridade da pele, de higiene da pele e de imunidade do hospedeiro. Mas isso a gente já vai abordar daqui a pouquinho. As infecções causadas por bactérias superficialmente, em camadas mais superficiais da pele, elas afetam principalmente a derme, a epiderme, que são as camadas mais externas da nossa pele, e podem vir a causar impetigo, acne e foliculite, por exemplo, que são infecções bastante superficiais. No caso dos fungos, de forma superficial, quando eles não conseguem invadir planos mais fundos, podem causar, por exemplo, onicomicose, estinha-pede. Já quando eles conseguem invadir os planos, invadir a pele e ir para planos mais profundos, as bactérias podem vir a causar as celulites e erisipela, por exemplo. Já os fungos podem vir a causar criptococoses e esporotricoses, que são alguns exemplos apenas. É claro que dependendo de qual a gravidade dessa infecção, de qual o plano que foi invadido por esses micro-organismos, o tratamento pode ter que ser um pouco mais agressivo. E no caso dos fungos, podem ser tratamentos bastante longos para conseguir controlar esses micro-organismos. Essas infecções, elas podem causar danos estéticos, como a acne, como a onicomicose, mas podem também causar danos bastante graves e levar até mesmo a uma sepse, como é o caso, por exemplo, que a gente cansa de ver das erisipelas. Se vocês repararam, as espécies que são mais comuns na composição tanto da nossa flora residente quanto da flora transitória, também são as que mais comumente aparecem nas culturas de feridas. E isso tem uma explicação muito simples para acontecer. Uma vez que elas já habitam a nossa pele, quando tem o rompimento dessa barreira, que são a formação das feridas, elas de forma muito fácil conseguem invadir o leito da ferida. E ali elas podem já criar a sua microcolônia, criar um biofilme, assim como elas podem também invadir planos mais profundos e causar uma infecção, às vezes uma infecção disseminada, levando até mesmo a sepse. Por isso que é muito importante nós pensarmos na prevenção dessas infecções. E isso existem aí alguns passos para serem feitos. Um deles, e um dos que são os primeiros no tratamento de feridas, quando eu vou tratar uma ferida, é o uso de antissépticos.
Um deles é o PHMB e que vocês podem se aprofundar um pouco mais no tema, estudar um pouco mais sobre esse composto na série PHMB. Vai ficar aqui o card que vocês podem acessar essa série e entender um pouco mais sobre esse composto. Portanto, a higiene, a limpeza dessa ferida é o primeiro passo para evitar o agravamento dessas infecções, ou mesmo com que ela se torne uma infecção, com que essa invasão de micro-organismos se torne uma infecção e que a gente tenha que lidar com problemas mais graves. E o que a gente pode fazer para evitar que esses micro-organismos, que inevitavelmente estarão em contato com a nossa pele, se tornem infecciosos, se tornem patogênicos? Bem, isso vai depender de um equilíbrio entre os micro-organismos e a imunidade do seu hospedeiro. E quando eu digo imunidade, eu não falo só do sistema imune. É claro que esse é um dos fatores. O nosso sistema imune precisa estar pronto e preparado para lidar com esses patógenos. No entanto, faz parte também dessa defesa do hospedeiro, por exemplo, a formação de barreira. Então, a nossa pele é uma grande barreira para a invasão dos micro-organismos. E esses micro-organismos que fazem parte da nossa flora residente nos ajudam a prevenir essas infecções. Então, quando nós entramos em contato com micro-organismos que são patogênicos para nós, a nossa flora residente dá conta de eliminá-los e não deixar com que eles invadam a nossa pele e formem ali uma infecção. A nossa flora residente entra em ação para evitar que esses micro-organismos invadam a nossa pele e formem ali uma infecção e deem origem ali a uma infecção. Porém, uma vez que essa barreira, a nossa pele, está rompida, eu já perdi essa proteção. Por isso que é muito importante, quando houver a falta de integridade, uma solução de continuidade na pele, a primeira ação é fazer a limpeza desse local, para diminuir a quantidade de micro-organismos que estão por ali e que podem invadir o leito dessa ferida. Portanto, a função barreira da pele, ela tem que ser preservada. E isso tem íntima ligação com higiene e hidratação cutânea. Quando eu falo em higiene, ela tem que ser adequada para remover os micro-organismos que são patogênicos para a nossa pele, que não fazem parte da nossa flora residente, mas tem que ser na medida certa e com os produtos adequados para que eu não venha com essa ação a quebrar a barreira. E o que isso significa? Isso significa na quantidade adequada e com o produto adequado. A quantidade adequada significa não higienizar em excesso, porque os agentes que nós usamos para limpar a nossa pele, eles acabam quebrando a nossa barreira lipídica e com isso eu deixo a minha pele exposta aos micro-organismos. O outro fator é o agente de limpeza que eu uso. Então, um sabonete acidificante é o mais adequado, porque o pH da nossa pele normal é mais ácido, e é assim porque os micro-organismos patogênicos não gostam de ambiente ácido. E aí a gente precisa parar para repensar sobre os produtos que nós usamos para a nossa pele. Está muito em moda, muito em alta, usar os sabonetes que são antissépticos e que destroem 99,9% das bactérias. Acontece que esse 99,9% inclui aí a nossa flora residente, que faz a nossa proteção, a nossa defesa. E aí eu vou ter que começar a lidar com outros tipos de problema, porque uma vez que eu destruí um dos meus mecanismos de defesa contra esses patógenos, eu estou abrindo a porta para alergias, para invasões de micro-organismos que não me causariam nenhum problema caso a minha flora estivesse preservada. O outro fator é a hidratação. E o que a hidratação tem a ver com isso? A hidratação vai fazer com que a minha barreira hidrolipídica esteja muito bem preservada e esteja resistente o suficiente para evitar que esses micro-organismos invadam a minha pele. Quanto mais hidratada, quanto mais queratina, ceramidas eu tiver na composição da minha epiderme, elas formam ali uma parede suficiente, os tijolinhos bastante justapostos para não deixar com que esses micro-organismos alcancem as camadas mais profundas da minha pele.
Por isso, imunidade, higienização e hidratação são fatores importantíssimos para evitar as infecções cutâneas. Em tempos de Covid, nós temos sim que higienizar as nossas mãos, porém sem esquecer de depois recompor a camada protetora da nossa pele. Portanto, é fazer a higiene e depois hidratar a pele e escolher os higienizantes mais adequados. Sabonetes acidificantes, na medida do possível, os compostos alcoólicos a partir de álcool isopropílico, que é menos agressivo para a pele do que o álcool etílico, e nunca esquecer, se eu estou sentindo a minha pele ressecada, se eu lavei a minha mão, na sequência aplicar um hidratante para recompor a função barreira. Hoje em dia, inclusive, existem hidratantes que já têm antisséptico na sua composição, e aí eu não preciso me preocupar com o ressecamento da minha pele. E se você quiser se aprofundar mais nessa temática, pode buscar lá no nosso livro Feridas, o capítulo 8, Microbiologia da Pele Normal, escrito por Fernanda Matsico e Mônica Taminato. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, conta pra mim se você tem dúvidas, se você quer mais vídeos como esse aqui nos comentários. Não esqueça de se inscrever no canal, compartilhe o vídeo com seus amigos que, como nós, são apaixonados por cicatrização e ative as notificações para você sempre saber quando tem vídeo novo sendo lançado. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!